por tudo, em nome de Jesus Cristo, pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, pela graça e a misericórdia do Senhor. Quer gravar, varãozinho? Grava um pouco. Está escrito, Mateus capítulo 24, versículo 36, até o 44. Porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém. Verdadeiramente, essa palavra que está escrita, as palavras do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, anuncia que a volta dele será de modo repentino. A volta de Jesus Cristo acontecerá quando menos os homens desse mundo estiverem aguardando. A volta de Jesus Cristo será como um ladrão. Será algo que ninguém espera, mas tão repentinamente acontecerá. Está escrito, e todas as profecias que estão na Bíblia têm se cumprido. Inclusive, uma que está muito explícita nos olhos de todos nós, em nossa época, em pleno século XXI. Onde nós vemos o governo do anticristo sendo implantado na terra no presente tempo. Nós vemos a nova agenda da ONU que foi publicada nesse ano, começando desde 2021 até 2030, onde cumprirão todos os objetivos para transformarem o mundo em um novo mundo, a nova ordem mundial, onde as pessoas brevemente terão que implantar chips para comprar ou vender ou viver aqui nesse mundo de modo sociável. O governo do anticristo está sendo implantado nessa terra diante dos olhos de todos nós. Isso já estava escrito na Bíblia Sagrada. Isso já estava escrito na Escritura. E nós devemos abrir os olhos e enxergar isso, compreender isso nitidamente, para que nós não sejamos pegos de surpresa, porque verdadeiramente estamos na época final, estamos na época onde Cristo está muito perto de voltar e levar as pessoas que obedecem à palavra de Deus, porque somente as pessoas que obedecem à palavra de Deus é que alcançarão a salvação. Essas são as que serão levadas no arrebatamento, que acontecerá quando menos esse mundo espera. Nessa nova agenda da ONU, que até 2030 será cumprida, lá está escrito que eles vão acabar com a fome do mundo, eles vão erradicar com a fome em todos os países da terra. Se nós olharmos para a Escritura, isso já estava escrito que iria acontecer. E quem está por trás disso é o anticristo. O apóstolo Paulo, falando na carta aos Tessalonicenses, ele disse que o anticristo iria estabelecer paz aqui nesse mundo. Iriam se reunir todos os países, iria haver uma grande apostasia, e nós vemos hoje em dia o ecumenismo, todas as religiões se juntando e dizendo que só existe um Deus.
Mas não existe apenas um Deus nesse sentido, porque a única religião verdadeira é a da Bíblia Sagrada. O único Deus verdadeiro é o da Bíblia Sagrada. O único Deus que salva é o da Bíblia Sagrada. Esse é o Deus Criador, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para dar vida a todas as pessoas que se converterem à sua vontade e pedirem perdão a Ele. Somente Jesus Cristo tem poder para escrever o nosso nome no livro da vida. Somente Jesus Cristo pode guiar o homem para a salvação. E somente Ele é quem pode levar o homem para o céu. Tudo isso já estava escrito e nós vemos nos dias atuais. O profeta Daniel, ele viveu em torno de mais de 3.000 anos atrás. O profeta Daniel, ele disse que nos últimos tempos, nos últimos dias que essa humanidade iria existir, ele disse que o conhecimento dos homens, a tecnologia iria se multiplicar de uma forma inacreditável. E nós vemos hoje em dia o salto que deu a tecnologia. De 30 anos para cá, evoluiu como se fosse mais de 2.000 anos decorrentes. De um modo tão incrível e absurdo que a cada ano que se passa, ela cresce de modo sem limites. Tudo isso já estava escrito na Escritura. Porque essa terra aqui que nós vivemos, ela tem um prazo de validade. Esse mundo que nós vivemos, ele tem um prazo, ele tem um limite. Um dia ele vai acabar. Um dia ele será destruído. Porque, conforme está escrito na Escritura, tem se cumprido. E até o final vai acontecer todas as coisas que estão aqui. Logo, logo, todos nós conheceremos quem é o Anticristo. Porque até 2030, 2032, ele já estará governando essa terra aqui. A agenda da ONU, ela vai se cumprir até 2030. Então é muito provável que até lá ele já esteja governando tudo. As pessoas terão que colocar uma marca. A marca da besta que ele vai exigir. As pessoas terão que se submeter à vontade dele para poderem viver aqui nessa terra. A partir do próximo ano, começará a implantação de chip nos Estados Unidos da América. Existe um grande inventor, um homem que tem desenvolvido chips tecnológicos, e não somente ele, que é o Elon Musk, mas o próprio Bill Gates também está desenvolvendo um chip. A patente desse chip, ele registrou como 060606. É muito parecido com o número da marca da besta que está na Bíblia, que é 666. É muito parecido. De toda forma, nós vemos expressamente que estamos na época final. Devemos estar atentos cada vez mais, porque o tempo é chegado. Logo, logo os selos serão abertos, as trombetas serão tocadas, as taças da ira de Deus serão derramadas aqui nessa terra. E tudo se cumprirá. Essa terra entrará em uma extrema tribulação. Quando Jesus Cristo levar os escolhidos, levar as pessoas que obedecem a Ele, esse mundo aqui entrará em uma tribulação inimaginável. Jesus Cristo, Ele disse que o sofrimento que vai acontecer aqui é um sofrimento tão grande que nunca houve desde quando esse mundo foi criado. E até aquele dia não haverá jamais. Está escrito que os homens vão procurar a morte, mas a morte fugirá deles. Será tenebroso, será horrendo, será algo que os homens vão desejar nem ter nascido para estarem passando por isso, que passarão brevemente. Leiam a Bíblia Sagrada, busquem ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus Cristo, porque Cristo veio a esse mundo para salvar os homens que habitam aqui. Cristo veio a esse mundo para nos dar a vida eterna. Cristo veio a esse mundo para escrever o nome das pessoas que servem a Ele no livro da vida, porque está escrito que aquele que não foi achado escrito com o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Todos nós seremos julgados.
Até as pessoas que morrerem antes da volta de Jesus Cristo, elas serão julgadas logo após fecharem os olhos. Está escrito, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, que o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a julgamento toda a obra, quer seja bom, mal e até aquilo que está encoberto. Deus trará a juízo naquele dia. Nem cebola mais eu quero comer. Está escrito, Romanos capítulo 14, versículo 11 e 12. Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 10, também está escrito que todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para prestarmos conta da nossa vida pelas coisas, pelas obras que temos praticado no corpo, bem ou mal. A vontade de Deus é que os homens se apartem da maldade, se apartem do pecado, se apartem dos vícios, porque Deus enviou o Filho dele aqui para libertar os homens da maldade, do pecado, da condenação, da morte, porque também está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cristo chama os homens ao arrependimento, dê ouvido à voz de Deus, porque depois que os homens morrem, não há possibilidade de salvação. Depois que os homens morrem, eles são julgados na mesma hora. E nós vemos isso contado pela própria boca de Jesus Cristo. Voltei de novo para estante, agora tem que esperar o No Evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 16, versículo 19 até o 31, Jesus Cristo ele contou como é a vida após a morte. Jesus Cristo, ele contou a história de dois homens. Um era um homem rico, o outro era um homem pobre, um mendigo. Cristo disse que quando o mendigo morreu, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas quando o rico morreu, ele foi na mesma hora para o inferno. Jesus Cristo contou essa história, está na Bíblia Sagrada. Ele foi na mesma hora para a condenação. A vida eterna é real, o inferno é real, a vida não acaba aqui. Existem pessoas na nossa época que acreditam que quando morrem, deixarão de existir. Outras acreditam que quando morrerem, passarão por um ciclo até elas reencarnarem outra vez e nascerem em outra época da história, segundo como prega o espiritismo kardecista. Mas tudo isso não é verdade. Tudo isso é um tremendo engano. Não existe reencarnação. Não existe reencarnação. Não existe morreu, acabou. Isso não existe. O que existe é eternidade. O que existe é ressurreição. Ressurreição significa que um dia as almas serão tiradas do céu, as almas serão tiradas do inferno e comparecerão diante de Deus. O apóstolo João, ele viu o grande dia que nós seremos julgados, o grande julgamento. Apocalipse capítulo 20, versículo desde o 11 até o 15, Deus mostrou para João, o apóstolo, a grande visão do juízo final. Ele viu todos nós lá. Ele apenas não citou o nosso nome, porque a humanidade inteira estava lá. Não tinha como escrever o nome de todo mundo. Mas João disse que viu todo mundo. Desde o versículo 11 até o 15, João disse: e eu vi um grande trono branco. E também eu vi o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam diante do trono,
e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e também o mar deu os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Esse é o destino de todos nós, é estarmos diante do trono de Deus. Mas existe uma grande salvação para nós que estamos vivos até hoje. Para quem já morreu e não alcançou a salvação, não tem jeito mais. Mas para nós que estamos aqui, temos essa grande oportunidade que Deus, por Jesus Cristo, nos ofereceu, de ter o nosso nome escrito no livro da vida. E verdadeiramente, as pessoas que não estiverem com o nome escritos lá, não entrarão jamais no paraíso, no reino de Deus. Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o único caminho, é a única pessoa, é o único que nós podemos obedecer e alcançar, primeiramente, o perdão dos pecados, porque independente da coisa que o homem faça nessa vida, existe perdão para ele. Só não existe perdão para uma coisa só, é para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo. Mas qualquer pecado pode ser perdoado, qualquer ato que alguém tenha cometido pode ser perdoado. Deus perdoa, Deus purifica, Deus limpa as pessoas que se chegam a Ele, se arrependem e pedem perdão. Deus dá um novo coração, uma nova alma, limpa, e um espírito vivificado pelo Espírito dele. É por isso que Cristo veio a esse mundo, para salvar as pessoas que estão perdidas em toda a terra, para colocar elas no seu rebanho, para colocar elas no paraíso. As pessoas que rejeitarem essa tão grande salvação, infelizmente, vão se arrepender por uma eternidade. Eternidade é um tempo que não acaba. Eternidade é um tempo que não tem fim. É algo que jamais acabará. Eterno. É algo que é até impossível de descrever, mas que jamais acabará. Aqui nessa terra nós temos um prazo de validade. Umas pessoas vivem 30 anos, outras 50, até porque na nossa geração, infelizmente, os jovens não chegam a 30 anos não. Mas tudo isso por causa do pecado. Tudo isso porque as pessoas desobedecem a Deus. Tudo isso porque as pessoas desobedecem a Jesus Cristo e aos mandamentos. Tudo isso por essa causa. Você sabe, tipo assim, quem que andou sobre as águas? Quem que andou sobre as águas? Meu Senhor Jesus. Quem que foi? Quem que ele convidou para ir para nadar? Pedro. Porra, cara, Pedro andou sobre as águas. Então a referência a ele. Toca nessa alma. Podemos fazer a mesma coisa? Toca, meu Deus amado. No teu filho, na criação de Deus, meu Deus amado, o Senhor criou. Nós pedimos, meu Deus, por favor, purifica ele, meu Senhor Deus amado. Ele, a mesma estação de nós, que nós vamos tomar o processo. Em nome de Jesus Cristo, todo mal saia dele agora. Em nome de Jesus, todo mal sai. Todo mal sai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Não passar. Toca na alma dele. Reconhece todo mal, meu Senhor.
Aonde? Eu tô falando, sei que não é essa pra cá, mas é frio. A 470. Vai dar 470. Pega aquela via, a gente passou por lá uma Tudo bem? O senhor tá bem? Segura aí. O senhor tá bem? Tá bem o senhor? Tá? O senhor estava... O senhor bebeu? O senhor está bem? Não, calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. A gente está segurando o senhor. Está tudo bem, viu? Alisson, colocar ele sentadinho do lado aqui. Então. Todo o tempo dele, né? É, da forma que ele quer, não da forma que a gente quer, né? Conheçam o Filho dele, o único, que é Jesus Cristo, como Senhor e único Salvador, para que possam alcançar a vida eterna, para que possam alcançar a salvação, porque o inferno é real, a condenação é eterna, mas também a salvação é real. O reino de Deus existe e durará para sempre, para todos aqueles que alcançarem a vida eterna, para que alcançarem a salvação. Está escrito que no inferno o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, é tormento de dia e tormento de noite. Jamais as pessoas que entram lá conseguem sair, porque é uma eternidade sem fim. Há pessoas nesse mundo que acreditam no purgatório, mas o purgatório não é bíblico, o purgatório não está na Bíblia, o purgatório não existe. O que existe é eternidade. Quem entra no inferno não sai mais de lá, de maneira nenhuma. As pessoas sairão sim do inferno no dia do juízo final, mas serão lançadas em um lugar muitíssimo pior, que é o Lago de Fogo, a segunda morte. Não existe vida reencarnada. As pessoas, quando morrem, elas ou vão para o céu ou vão para o inferno. O destino é decidido aqui nesse mundo, porque existem dois caminhos. Jesus Cristo diz no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Existem dois caminhos, e Cristo disse para onde vai cada um deles. Um leva ao céu, o outro leva à eterna perdição. Esses são os dois caminhos da vida. Nós vemos um grande exemplo todos os dias na televisão e nos sites de notícia. Na Escritura está escrito o grande mandamento que Deus deu aos filhos para honrarem o pai e honrarem a mãe. Aí nós observamos que, no século 21, nós vemos 2021, as pessoas, os jovens, desobedecendo ao pai, desobedecendo à mãe, sendo rebeldes, fazendo tudo que dá na cabeça, mas não seguem
a palavra nem do pai e nem segue a palavra da mãe, Deus da fé das pessoas. mas fazem o que querem. É a fé que move. Observem o que acontece com a juventude da gente na nossa época. Ela morre cedo, Pô, cara, eu fico chateado com porque isso. está escrito na Bíblia Tem que dar que atenção se a pra eles ali, gente pô, eu não fico honrar o aqui, ó. pai nem a Às mãe, vezes o coisa lá tá nós caindo, morreremos tá cedo. tá todo- Porque Deus disse que o filho que honra o pai e honra a mãe, eles vão viver muito. Significa que os filhos que não obedecem Sabe o que os nós conselhos temos do fazendo pai, aqui? nem os conselhos da mãe, Pra nós fazer- quando for nem fazer seguem assim, as eu vou palavras comprar que a mãe umas- diz. Sabe umas cadeirinhas? e o pai, Tu entendeu, né? eles Chega morrem e bota os cedo, cadeirinhos ali, os banquinhos, porque entendeu? Deus corta as pessoas rebeldes dessa terra. É, No Salmo capítulo 7, tu entendeu, cara? Tem que ser. Salmo entendeu, 7. cara? Não aceitável. Tem que ser umas versículo coisas mais desde o organizadas. 11 até o 13, está escrito que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem pecador não se arrepender de seus pecados, Aí, tipo assim, Deus afiará a chegou sua o cara espada. ali, aí Ele o já cara- está com o seu ele arco não parava, tá aparelhado. pegando, aí E chega o para cara ali, esse se tal joga, homem, para todo mundo. Deus Ele só preparou do nada setas afasta e mortais. deixa. Por isso que eu falei pra ele que eu não gosto de ser esse evangelho. Essa é a grande realidade desta vida. Por isso que nós vemos tantas pessoas morrerem todos os dias por seguirem caminhos pecaminosos, por seguirem caminhos de morte. Inclusive os jovens da nossa geração, que deixam a mãe a madrugada inteira acordada, preocupada, sem conseguir dormir, e eles no mundo praticando todo tipo de coisa errada. Isso é um caminho de morte. Se arrependam disso e sigam a vontade do Senhor Deus Criador, porque a sua vida está na palma da mão de Deus. A vida de todos nós está na palma da mão de Deus. E se os homens andarem fazendo coisas que desagradam a Deus, eles morrerão cedo. Há muitos anos atrás, no mundo antigo, Deus enviou um dilúvio de águas, matou toda a humanidade, destruiu com todas as almas que habitavam nessa terra. Somente Noé e a família dele obedecia a Deus. Por isso, apenas Noé e a casa dele não foi condenada. Mas o mundo antigo, todo mundo morreu com as águas do dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. Todo mundo morreu. Sempre quando chove, nós olhamos para o céu e vemos o arco-íris. Esse arco-íris que nós vemos, foi Deus quem colocou no céu. Esse arco-íris é o símbolo do pacto que Deus fez com o ser humano. O arco-íris é o símbolo do pacto que Deus fez, que nunca mais iria derramar um dilúvio de água sobre a face da terra outra vez. Mas também é um grande lembrete para todos nós entender que Deus é um juiz justo, é um Deus que não gosta de maneira nenhuma das coisas erradas. Deus odeia as coisas erradas, Deus odeia a mentira, Deus odeia a falsidade, Deus odeia a soberba, Deus odeia as pessoas que cometem atos que desagradam a Ele. Todos os pecados, roubo, prostituição, adultérios, fornicações, assassinatos, enganos, tudo isso aborrece a Deus. E as pessoas que andam nessas práticas, verdadeiramente, elas encontrarão brevemente a morte, brevemente o caminho da perdição. Porque ninguém há que faça coisas erradas e fique para sempre fazendo. Uma hora ou outra está errado, uma hora ou outra acontece o pior. Por isso que Deus anuncia que os homens se desviem do erro, que os homens se arrependam dos pecados, para que eles possam ser perdoados e não morram por causa dos atos que praticam. Deus quer salvar todos os homens desse mundo. Deus quer que os homens olhem para o Filho dele, porque está escrito que Deus amou esse mundo de uma tal maneira que enviou o único Filho dele, para que todo aquele que obedecer a Jesus Cristo
não morra, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem obedecer a ele não é condenado, está escrito. Mas quem não obedecer já está condenado. Enquanto estamos vivos, temos oportunidade. Enquanto estamos aqui, temos esse grande privilégio que Deus nos deu para alcançarmos o perdão. Não desperdice isso. Leia a Bíblia Sagrada. Ore na sua casa. Visite uma igreja. Ouça a palavra de Deus. Busque se aproximar de Deus. Porque está escrito que aquele que se aproxima de Deus, de maneira nenhuma, ele vai desprezar essa pessoa. Está escrito: chegai-vos a Deus, em Ele se chegará a vós. Andem e agradem ao Senhor Deus, porque cada um de nós iremos comparecer diante dele um dia, para prestarmos conta, seremos julgados, e as pessoas que não obedeceram os mandamentos, elas jamais entrarão no paraíso. Elas jamais serão salvas. Não despreze a oportunidade que você tem. Siga e conheça os mandamentos que estão na Bíblia, porque ela é a única palavra de Deus. Somente na Bíblia Sagrada está a verdade. Somente na Escritura está a salvação. Somente através da palavra de Deus podemos alcançar a vida eterna. Mas depois que a vida acaba, quem não alcançou, não alcançará mais de maneira nenhuma. Não despreze a oportunidade que Deus deu a você. Eu dou graças a Deus por tudo, pela riquíssima oportunidade que o Senhor Deus nos deu de estarmos aqui nesta noite, mais uma vez, aqui no Centro de Navegantes, evangelizando e anunciando a palavra eterna, a palavra do Senhor Deus, Criador de todas as coisas, é o único Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém.